tolo. Amém, irmãos? Graça e paz. Eu queria compartilhar com os irmãos um sentimento que tem me vindo ao coração muito forte nesses dias. Um assunto que eu tenho me debruçado sobre ele. Vamos pedir graça ao Senhor, que o Senhor nos conceda a sua graça, a sua unção, para nos guiar nessa manhã. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós uma vez nos colocamos diante de ti, Senhor. Precisamos da tua graça, da tua unção, Senhor, para sermos conduzidos aqui juntos em uma só sintonia, Senhor. Realmente queremos fazer uso da provisão que o Senhor já tem para nós nessa manhã. Que o Senhor faça cair por terra toda a obra de oposição das trevas. Todo o levante do adversário se faça cair por terra, Senhor. Tudo aquilo que queira nos impedir de recebermos a provisão do Senhor, o Senhor faça cair por terra, tomando esse ambiente em tuas mãos, nos dando uma mente cingida, nos conduzindo a ti mesmo, Pai. Em nome de Jesus. Bendito seja o teu nome. Irmãos, eu penso que esse seja um dos assuntos mais importantes da nossa caminhada. No que diz respeito à mente de Cristo. Nessa manhã, com a graça do Senhor, eu queria falar a respeito da mente de Cristo. Eu queria começar lendo com os irmãos o verso de Filipenses 2, a partir do verso 5. Filipenses 2, 5. Penso que a maioria, se não todos os problemas que nos têm vindo na nossa caminhada, todo tipo de dificuldades, de problema, de divisão no meio do povo de Deus, é por falta de entender esse assunto. Tudo tem surgido daí, por falta de nós termos o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, de nós termos a mente de Cristo. Graças a Deus que a obra de salvação foi completa. Graças a Deus. E nós temos a mente de Cristo, como diz o apóstolo. Mas, no nosso dia a dia, isso precisa se tornar prático, precisa se tornar uma realidade. Senão nós iremos enfrentar problemas seríssimos ao longo da nossa caminhada. Esse problema é muito sério, esse assunto. Vamos ler, irmãos. Filipenses 2, do 5 ao 11. Muitos, a maioria, todos os nossos problemas seriam resolvidos, ou serão resolvidos, quando nós, de fato, permitirmos que a mente de Cristo permeie toda a nossa mente, todos os nossos pensamentos. Do contrário, nós iremos viver para nós mesmos, em oposição a tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Tudo aquilo que Ele quer avançar em nós. Nós precisamos ter esse mesmo pensamento. Senão nós iremos sucumbir na nossa caminhada ou iremos permitir o avanço de Cristo com limitações em nossa vida. Nós teremos limites em nós mesmos para o avanço do Senhor e da sua obra. E às vezes até mesmo falando dela, mas com a nossa mente, sem permitir que a mente dele permeie toda ela e que controle e que traga ela debaixo do encabeçamento de Cristo. Então, começando aqui. Tende em vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu queria ler também com os irmãos 1 Coríntios 2,16, que o apóstolo aí fala a respeito de que nós temos a mente de Cristo. Primeira Coríntios 2,16 diz o seguinte: não, eu peguei a referência errada, eu pensei uma coisa e anotei outra. Na passagem mesma, acho que é mesmo em 1 Coríntios, que fala que, mas nós temos a mente de Cristo. O apóstolo fala, oi? Sim, 2,16 no final, me atrapalhei, perdoe os irmãos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Graças a Deus por essa tão grande salvação. Nós temos a mente de Cristo, mas também nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Se nós não formos renovados, nós não iremos compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós lemos os evangelhos, nós começamos a perceber a maneira como nosso Senhor agia, como Ele pensava. Quando nós vemos ali, quando Ele está, tem um verso que foi lido aqui um outro dia na reunião do Partir do Pão, quando o irmão partiu o pão, diz ali não me engano, parece-me que Lucas 9, que quando chegou o dia, o tempo dele ser assunto aos céus, ele resolveu ir a Jerusalém. Ele pensava, ele concebia que ele tinha que ir a Jerusalém. Mas chegou o tempo dele ir aos céus. Mas ele foi para Jerusalém. Ele pensava, ele sabia o que ele aguardava. Então, nesses dias em que vivemos, irmãos, se nós não tivermos permitindo que a mente de Cristo ela se manifeste em nós, nós poderemos falar, poderemos ter o conhecimento a respeito da cruz, mas uma coisa que veio ao meu coração enquanto eu meditava sobre esse assunto é o seguinte: ninguém irá à cruz, ninguém tomará a cruz dia a dia e irá negar-se a si mesmo sem que tenha a mente de Cristo. Nós podemos ter o conhecimento, mas sem a mente de Cristo, nós não iremos à cruz. Porque o mesmo pensamento que houve nele, precisa haver em nós. Por falta desse pensamento, por falta de ter mesmo esse mesmo pensamento, nós podemos meter em alguns assuntos, algumas dificuldades na nossa vida, porque nós não compreendemos a mente de Cristo, porque nós não tivemos a mente renovada para poder compreender que no meio daquelas circunstâncias há o caminho a ser tomado. E às vezes nós nos encontramos lutando, brigando, nomeando as coisas, sem perceber que... Eu me lembro que uma vez o irmão de Verne Fron, que estávamos lá em Poços de Caldas, ele falou uma coisa: muitas vezes nós temos razões, muitas razões, mas nós não temos o direito. O
o Senhor, Deus do universo, foi à cruz. Não precisa falar de razão. Ele deixou o trono da sua glória e foi à cruz. E nós estamos emaranhados, estamos presos em nossos próprios pensamentos, razões, e sem perceber ou percebendo, nos opondo. Porque se nós permitirmos que a mente de Cristo se manifeste em nós, nós iremos começar a ver as coisas da perspectiva divina. E muitas vezes nós as vemos, parece-me como aquele homem, como árvores, as coisas, os homens como árvores. Nós não conseguimos compreender o caminho de Deus na circunstância, porque a nossa mente não está renovada e nós invariavelmente iremos nos opor ao que Deus tem preparado nas circunstâncias. E nos dias em que vivemos, os dias de Laodiceia, dias dos direitos humanos, então, nossos direitos em primeiro lugar, como que nós iremos à cruz? Se nós não tivermos a mente de Cristo, não permitirmos que essa mente se desenvolva, a nossa mente seja renovada, e os pensamentos de Cristo, quando nós olhamos o Evangelho, permeiem todas as nossas circunstâncias. Às vezes nós não temos coragem de nos chegarmos diante do Senhor, e no meio do que nós estamos vivendo, na decisão que iremos tomar, ou às vezes nós temos uma pequena desconfiança do nosso interior que o Senhor está naquele caminho e eu estou indo para lá, e às vezes a gente fica meio... Nós sabemos, alguma coisa lá dentro desperta em nós, e a gente fica meio... Por quê? Porque a gente não quer ir para a cruz. Porque o pensamento de Cristo, a mesma mente que houve em Cristo Jesus, vai nos levar para o Calvário. Em toda e qualquer circunstância. Às vezes nós nos encontramos com a nossa razão brigando, mas se nós parássemos um pouco diante do Senhor, iríamos perceber que o caminho do Senhor e o pensamento do Senhor no assunto é diferente. E às vezes nós não queremos ceder ao que está vindo a nós. A mente de Cristo, o seu manifestar. Tantas vezes, eu conto para minha vergonha, na minha experiência, por falta de ter esperado talvez 1 hora a mais, um dia a mais, eu poderia ter ouvido, eu poderia ter percebido a mente do Senhor e não ter entrado em situações difíceis. Aí entra aquele assunto no qual todos nós estamos abarcados, ou estamos em um extremo ou outro, nós precisamos da graça do Senhor para estar no equilíbrio. Ou nós somos rápidos demais, queremos as coisas muito rápido, e aí nós olhamos para o outro extremo e dizemos, tudo tem que orar, mas vamos, aí o assunto da praticidade, o assunto da pressa, o assunto do ativismo religioso leva-nos para um extremo, mas aí tem também os outros que estão devagar, muito lento, lá no outro extremo, e aí começa. Mas nós precisamos do equilíbrio do Senhor. Nem os que são lentos demais, nem os que são rápidos demais. Nós precisamos perceber o tempo do Senhor. Nós precisamos estar diante do Senhor para perceber qual é a mente de Cristo para o assunto. Qual é a mente do Senhor? Isso requer tempo. Isso requer de nós estarmos diante dEle para perceber a mente dEle no assunto. E às vezes nós não queremos nos dar e de estarmos diante do Senhor com essa necessidade de percebermos a mente dEle. Talvez muitos dos nossos problemas não tivessem acontecido se nós tivéssemos estado quietos, aquiedados diante do Senhor, para perceber a mente de Cristo nos assuntos. Vamos ver Hebreus 12, a partir do verso 2. Graças a Deus pela salvação.
que foi perfeita. Hebreus 12, a partir do verso 2. Vamos ler a partir do verso 1. Hebreus 12, a partir do verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, nós precisamos considerar, irmãos. Considerai, pois, atentamente. Nós estamos lendo os evangelhos, o Senhor nos deixou a palavra e nós começamos a perceber o perfil, o propósito, a obra, tudo aquilo que estava no coração do Senhor quando Ele foi à cruz. Considerai atentamente. Pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Às vezes nós não estamos suportando coisas mínimas. Às vezes nós não podemos nos suportar uns aos outros em amor. Para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Às vezes alguns estão desmaiados. Às vezes estão desanimados. Porque tem que voltar para a carreira. Precisa ter a mente de Cristo. Senão não irá ao Calvário. Senão na circunstância que está vivendo não se permitirá ser quebrantado. Iremos ficarmos inteiros na jornada. Um grão de trigo que não vai produzir frutos. E nós precisamos, irmãos, precisamos considerar atentamente aquele que foi à cruz. Precisamos perceber o que havia na mente dele. Quando nós permitimos que o Senhor, que pela graça nos damos ao Senhor a oportunidade da nossa mente ser renovada, os pensamentos de Cristo começam a vir a nós nas circunstâncias, irmãos. Me lembro de uma vez, graças a Deus, a maioria aqui são casados. E no meio do casamento é uma oportunidade perfeita. Como disse irmão Dino, sempre dizia, o martirimônio. E em um dos embates desse, eu estava lá, estávamos conversando e tal, aí, puxa, eu ouvi algumas coisas, eu parei assim, e na hora o Senhor, o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. Me ajude os irmãos, tudo espera. E vai avançando, e quando chegou naquela frasezinha, no meio do terremoto, o amor, ele não se ressente do mal. E agora sim. Agora sim. Maridos e mulheres, o amor não se ressente do mal. Eu digo, Senhor, como é que é? Não se ressente do mal. Agora você, a destra da cruz foi dada. O amor não se ressente do mal. Você ouviu a verdade. Agora você vai vir e considerá-la diante de mim. E é isso mesmo. E você não vai se ressentir. Você não pode se ressentir. Porque o amor não se ressente do mal. Aí você tem que se curvar diante do Senhor para aprender. No meio das circunstâncias, nós precisamos ter a mente renovada, senão nós iremos, como diz aí por aí, continuar dando murro na ponta de faca. Mas o bíblico diz que iremos recalcitrar contra os aguilhões. E às vezes não é isso que nós temos feito, irmãos? No meio das circunstâncias, nós precisamos ter a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Isso nos falta, irmãos. Isso livraria-nos de muitos problemas, muitas das dificuldades que nós temos nos nossos relacionamentos. É por falta de ter a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Como é que Cristo pensa a
respeito do meu irmão? Como é que eu penso a respeito do meu irmão? Como é que é isso, irmãos? Nós precisamos aprender a suportar uns aos outros em amor. Nós precisamos permitir que a mente de Cristo, ela venha permear cada porão das nossas almas. As coisas que estão escondidas nos porões, coisas que não foram curadas, coisas que não foram permitidas ir para o Calvário. Às vezes nós falamos um monte de coisas, nós já sabemos às vezes, e parece que quanto mais nós falamos inadvertidamente a respeito desse assunto da cruz, sem graça, sem perceber a mente de Deus. O que é que o Senhor me fala quando Ele está dizendo, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem está indo para a cruz, está dia a dia tomando a sua cruz, sabe o que é isso? E vai ser mais cuidadoso com esse assunto. Porque nós sabemos que essa é a nossa necessidade e nós precisamos ver, às vezes estamos pensando que nós precisamos de muitas outras coisas, mas nós precisamos ter a mente de Cristo, precisamos ter os mesmos pensamentos que houveram em Cristo Jesus, que o levaram até o Calvário. Às vezes nós estamos cheios de razão, cheio de razões, cheio disso, cheio daquilo, sequer nos damos conta de parar um momento para dizer, Senhor, qual é a mente do Senhor nesse assunto que eu estou aqui envolvido? O que é que o Senhor pensa a respeito disso? O que é que o Senhor pensa a respeito da minha vida profissional, esse assunto aqui? O que é que o Senhor pensa a respeito do tempo que eu tenho no meu dia a dia? Como ele precisa ser administrado? Como eu preciso do pensamento de Cristo que foi diligente, que foi prático, que buscou em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você vê quando ele estava ali, junto com aquela mulher no poço, aquela mulher samaritana, aí pensaram que ele tinha comido alguma coisa. Ele disse, não, uma coisa uma comida eu tenho, que é fazer a vontade de meu Pai. Uma comida eu tenho. Olha só o que havia no pensamento do nosso Senhor Jesus. Uma comida eu tenho. Quando nós paramos para ver essas nuances, essas particulares da vida do nosso Senhor Jesus no Evangelho, quando nós paramos para ver cada situação e como ele agia, esse mesmo pensamento precisa haver em nós. A salvação foi completa, irmãos. Então, uma coisa que eu queria deixar bem claro para os irmãos: negar-se a si mesmo, tomar a cruz, está intimamente ligado com esse assunto de ser renovado na mente, de ter o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Para mim não há diferença nisso aí. Para irmos ao Calvário nós precisamos da mente de Cristo, e nós não iremos de outra forma. Eu posso ter o conhecimento, eu posso saber, mas na hora de ir à cruz, nós precisamos ter o mesmo pensamento que houve nele. Sem isso, nós não iremos. Qual é a dificuldade? Qual é os problemas hoje de nós avançarmos da nossa caminhada? Reside aí a dificuldade de termos o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, no lar, na escola, no trabalho, em toda e qualquer circunstância. Nós precisamos ser confrontados e nos darmos a oportunidade de o Espírito Santo nos mostrar naquela circunstância específica o mesmo pensamento que Cristo teria. E às vezes nós procuramos ficar fazendo, às vezes nós sabemos, ou estamos desconfiados, ou dependendo do nível e da caminhada e da distância que nós estamos, talvez não estejamos quase nem escutando o que o Espírito está querendo nos falar com respeito à atitude de Cristo, ao que Cristo pensava no meio da circunstância em que eu e você estamos vivendo. Sem isso aí, nós não iremos avançar. Porque quando esses pensamentos começam a inundar o nosso ser,
começa a trazer as coisas ocultas do nosso coração. Esses pensamentos precisam inundar de tal forma a nossa mente que precisa encher a nossa alma. Como diz aquele assunto lá das virgens, as 5 prudentes e as 5 nécias. As prudentes tinham azeite na lâmpada. Nós temos azeite em nosso espírito. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Mas o Senhor quer um passo além. Quer que esse azeite seja colocado nas vasilhas. E isso por obra de quebrantamento. Como diz lá, Paulo diz: e assim habite Cristo em vossos corações. Mas peraí, o que é que o apóstolo está dizendo? Cristo não habita em nossos corações? E assim habite Cristo em vossos corações, pela fé, estando vós arraigados, quer dizer, enraizados e alicerçados com bom fundamento em amor. Então, quando nós percebemos esse assunto da mente de Cristo, nós começamos a perceber que tudo que Ele faz é proveniente do amor. Tudo está inundado, está permeado, está dentro, imerso no amor de Deus. E nós? Aí enquanto eu meditava nesse assunto, me veio um assunto no meu coração, que às vezes alguns gostam de, não, irmãos, que eu tenho um hábito, eu preciso ser cobrado, eu só funciono bem quando eu sou cobrado, quando alguém está ali, você tem que levantar e tal, você tem que fazer isso e aquilo, blá, 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 blá. Irmãos, isso provém de amor? Cristo, cada ato, tudo que Ele fazia forçado? Primeiro, quando Ele deixou o trono da glória, e Ele se tornou como um de nós, o Verbo encarnado, foi por amor. Tudo por amor. E às vezes nós queremos, aí eu me lembrei daquele verso que diz: tolerais quem vos escravize. Mas nós gostamos do ferrão, mas isso não é amor. No amor, o Senhor te desperta e diz: Senhor, eu queria dormir mais um pouco, mas eu quero o Senhor. Eu quero, por amor, dedicar tempo a Ti. Eu quero estar contigo, Senhor. Tudo tem que ser por amor, irmãos. Fora disso, é justiça própria, legalismo, religiosidade. Irmãos, o nosso Senhor não era religioso. Todo e qualquer ato que Ele fazia era baseado no amor. Tudo estava permeado de amor. Então, essa mente que houve em Cristo Jesus, esse mesmo pensar precisa haver em nós, para que nós não venhamos ser pessoas religiosas, cheias de justiça próprias, legalistas. E nos nossos relacionamentos, nós precisamos de ter o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Sendo Ele em forma de Deus, não exigiu e nem mesmo falou dos seus direitos que tinha como Deus. Nós às vezes estamos cheios de direitos, cheios de razões. Nós sequer paramos para dizer: Senhor, qual é a mente do Senhor nessa situação? Isso aqui que eu estou pensando a respeito do meu irmão, é assim mesmo? Ou eu preciso negar-me mesmo, ir para a cruz e me arrepender imediatamente e pensar como Cristo pensaria do meu irmão? Esse assunto é seríssimo, irmãos. Vou falar de novo. Esse assunto está intrinsecamente ligado com negar a si mesmo, tomar a sua cruz e ir após o Senhor. Você vai abandonar os seus pensamentos. Ou seja, quando o Senhor diz negue-se a si mesmo, é para que você, a cada instante, comece a perceber pelo Espírito, pela graça do Senhor, a mente do Senhor te convencendo de que o que você está pensando está equivocado e não é o pensamento do Senhor. O que você está pensando está criando em você reações
muitas vezes em cadeias, e está gerando resistências à obra da cruz. E precisamos parar e começar a pensar da perspectiva divina. Como Cristo pensaria nos assuntos em que nós estamos envolvidos? E nós não podemos falar desse assunto de tomar a cruz, negar a si mesmo, tomar a cruz de qualquer maneira. Nós precisamos ser temerosos com esse assunto. Esse assunto, como disse um irmão, uma vez falou, esse assunto é para nós, irmão. Não é para o meu irmão. O meu irmão toma se ele quiser. O meu irmão toma se ele quiser. Tem um condicional aí. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É condicional. Nós precisamos ir após ele. Nós precisamos tomar a nossa cruz. Nós precisamos permitir que a nossa mente seja renovada. Como é que eu tenho lidado com a minha apreciação diária das Escrituras? Porque senão, aí nós temos que nos lembrar daquele assunto lá que foi dito à igreja em Éfeso: tenham contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, o teu melhor amor. E nós precisamos da mente de Cristo para que nós voltemos a fazer as coisas com amor ao Senhor. Não por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Nós precisamos permitir, voltando àquele tópico que eu estava falando, que esses pensamentos inundem todo o nosso ser. Que esse óleo que há na lâmpada, ele possa também estar na vasilha. E Cristo habite ricamente em nossos corações, nas vasilhas, enchendo as vasilhas, para que quando o nosso amado vier, nós não apenas tenhamos azeite no Espírito, possamos ter também nas vasilhas, na alma, e assim habite Cristo em nossos corações. O que é o coração? A consciência do Espírito e as funções da alma: mente, vontade e emoção, subjugados a Cristo, negando-se a si mesmo, tomando a cruz e indo após o Senhor. Ou seja, aquele azeite do Espírito dentro do nosso espírito, perpassando toda a alma, enchendo, para que naquele dia não sejamos pegos de surpresa e saiamos da presença do Senhor envergonhados, porque o azeite que estava no Espírito, ele não veio para fora e perpassou toda a nossa alma. E assim habite Cristo em vossos corações, pela fé, estando vós arraigados, enraizados e alicerçados em amor, porque a mente de Cristo era puro amor para conosco. E se nós queremos permitir que essa mente tome inunde todo o nosso ser, e nossa mente seja renovada, e viemos a pensar como Ele, nós iremos pensar primeiro, e iremos fazer as coisas baseadas em amor. Em amor. Isso é útil à edificação. Isso produz bênção por meus irmãos. Isso vai produzir frutos de Cristo. Essas coisas precisam ser feitas, essas coisas precisam ser trabalhadas no nosso interior, diariamente. Nós precisamos repensar toda a nossa vida da perspectiva divina. Tudo, como nós agimos, o dom que Deus nos deu, os irmãos que o Senhor nos deu, tudo precisa ser pensado dessa perspectiva, com a mente de Cristo. Amém, irmãos? Quando nós olhamos, tem ali um verso em Mateus 4, verso 1, que o Senhor foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Veja como ele estava sujeito totalmente à vontade do Pai. O Espírito o conduziu ao deserto para ser tentado. Ou seja, ele estava totalmente servo.
dependendo do Pai em tudo, até mesmo ele entrou na morte, mas ele foi ressuscitado pelo Pai. Ele é uma pessoa totalmente dependente. Ô irmão, quando eu olho essa característica de Cristo, quando você olha no Evangelho, quando vê o Senhor em tudo, para escolher os 12, ele subiu para o monte para orar. E todo o tempo ele estava orando, buscando a direção de Deus. Ele não fazia nada que ele não via o Pai fazer, uma vida dependente. A sua mente estava totalmente ocupada com os desejos e a obra do seu Pai. E quanto a nós, o que nos ocupa diariamente, o que nós temos pensado, como estão os assuntos que Deus quer tratar no nosso interior, que vira e mexe, Ele tem trazido esses assuntos a nós e nós começamos a nos tornar pessoas melindrosas. Às vezes no nosso relacionamento começamos a ficar meio pessoas melindrosas. Por quê? Porque nós não temos a mente de Cristo para ir ao Calvário quando as circunstâncias se depararem conosco. Nós agimos diferente, mas nós precisamos ter o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Quando realmente nós olhamos a vida do Senhor nos evangelhos, a maneira como ele agia, quando ele foi traído, foi esbofeteado. Aí um dos exemplos que ficou claro para mim enquanto meditava nesse assunto, olha para a vida de Estevão. Quando Estevão estava sendo apedrejado, Senhor, não lhes imputes. Irmãos, isso é ter a mente de Cristo, irmãos. O mesmo pensamento que havia em Cristo havia em Estevão. Paulo e Silas tomaram a surra e está lá preso nos grilhões de madrugada, começaram a louvar. Os apóstolos, pela primeira vez, Pedro e João, quando eles apanharam, eles ficaram felizes porque eles estavam sofrendo por Cristo. Irmãos, o mesmo pensamento que havia em Cristo havia nesses homens. E às vezes uma palavrinha, a gente já está desmaiando, desfalecendo. A gente precisa considerar atentamente o Senhor, irmãos. Às vezes uma palavrinha, se olhar para mim já meio diferente, eu já fico já meio já oriçado. Irmãos, a gente precisa ser cuidadoso com esse assunto da cruz. Nós precisamos ser ajudados, irmãos. Nossa mente precisa ser renovada, que às vezes nós temos visto a cruz às vezes como nossa inimiga. O Senhor, Ele foi à cruz, Ele sendo Deus, se humilhou. E nós, às vezes, por coisas mínimas, nós não nos permitimos ir à cruz com razão. Você está certinho. Está certinho. Mas aí, o outro vem e coloca o dedo no assunto. Pronto, aí você desmaia. Esse assunto é muito profundo, esse assunto da mente de Cristo, irmãos. Perpassa todo o nosso ser, os nossos relacionamentos, primeiro com o Senhor e então com nossos irmãos. Nós precisamos permitir que o Senhor nos aponte o caminho dele nas circunstâncias em que estamos vivendo, que às vezes também nós não queremos perceber, porque permitir ver o caminho dele implica pedir perdão, reconhecer que está errado, permitir o quebrantamento. E se nós temos sido exercitados nessas coisas, me permita os irmãos falar uma coisa, irmãos. A nossa salvação ela é completa. Vou falar de novo, mais uma vez. E quando nós passamos os anos e nós não estamos essa constância de permitir que a mente de Cristo se manifeste em nós a cada dia, e aí nós começamos a permitir que se dê lugar a outras coisas. Outras coisas começam a nos assolar.
Se nós não estivermos permitindo que a nossa mente seja renovada, essas coisas que não passaram por renovação começarão a nos perturbar dia após dia, hora após hora. Coisas que nós não permitimos ir ao Calvário. Coisas às vezes que nos acompanham desde a nossa infância. Precisa vir e ser colocadas diante do Senhor, para que não venhamos nós a ter que chegar ao ponto, talvez, de entrarmos em medicações. Falo isso com muito temor diante do Senhor. Não é simples, essas coisas não são simples. Não são bem assim. Mas, se nós não permitirmos ter a mente de Cristo, pensar como Ele pensava e irmos à cruz, outras coisas irão tomar o lugar. As nossas perspectivas a respeito de nós mesmos, do que é a igreja, às vezes nós ficamos apenas com o conceito de igreja, e na prática do dia a dia do viver da igreja eu preciso ter a mente de Cristo. Porque se eu não tiver, eu vou ficar no campo das ideias. E no campo das ideias não há edificação. Porque o que edifica a igreja é o que vem de Cristo. É o que passou pelo Calvário e ressuscitou. Fora disso, outro dia eu vi um irmão falando, digo, Senhor, às vezes é duro ouvir isso, mas às vezes nós estamos querendo apresentar o Senhor lixo. Coisas que precisam... Aquele assunto lá, quando Saul veio, que balido é esse que eu ouço de ovelha? Às vezes nós queremos consagrar ao Senhor coisas condenadas. O Senhor nos guarde, irmãos. Coisas condenadas não são aceitas no altar de Deus. Nós precisamos abrir mão dessas coisas que às vezes estão povoando, enchendo os porões das nossas almas. Porque nós não temos permitido que o Senhor venha até nós e permitamos esse processo de renovação da nossa mente para começarmos a pensar como Cristo pensa nas circunstâncias. Pelo contrário, às vezes estamos cheios de escorpiões, lagarto, um monte de coisa no nosso interior, porque não está habitando os mesmos pensamentos que houve em Cristo Jesus. E nós precisamos, irmãos, precisamos da graça. Vamos ver 2 Coríntios 10, 5. Se a mente de Cristo não está se desenvolvendo em nós, se nós não temos permitido ser transformado pela renovação da nossa mente, os nossos próprios conceitos começam a ficar muito fortes. Nós começamos a agir baseado nos nossos próprios pensamentos. 2 Coríntios 10, 5. Vou ler a partir do verso 4. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Todos os nossos pensamentos precisam ser levados cativo à obediência de Cristo. Eles não podem ficar fugidios, viajando por aí. Às vezes você está, onde quer que você esteja, então você está ali, começa a vir pensamentos, e nós precisamos trazê-los subjugados à obediência de Cristo, porque se nós deixarmos eles soltos, daqui a pouco o que era mero pensamento vai se transformar em ações concretas.
Porque tudo começa na mente. E por isso a importância de nós sermos renovados na mente, para darmos lugar, de fato, porque nós temos a mente de Cristo, mas não permitimos que essa mente venha inundar todo o nosso ser, todos esses pensamentos. Amém, irmãos? Todos esses pensamentos. 1 Pedro 4:1. Diz aqui: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Ou seja, muitos de nós temos nos tornado pessoas desarmadas. Vem uma dificuldade, um problema, um quebrantamento, e aí a saída pela esquerda. Veio de novo outra situação, você já está correndo. Você não pode nem ouvir, vem alguma coisinha ali, você já está se escondendo. Você precisa se armar com esses mesmos pensamentos. Estamos nos tornando pessoas resistentes ao quebrantamento, resistentes ao sofrimento. Às vezes o povo de Deus nessa era que nós vivemos está sendo desarmados. Começou lá para aquela fase que nós conhecemos no passado. Pare de sofrer, irmão. Está dizendo aqui para se armar com os mesmos pensamentos que houveram em Cristo Jesus. Como é que é isso, irmão? Será que eu estou lendo outra Bíblia? Vamos ler de novo. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. E às vezes nós estamos nos desarmando. Nós estamos cheios de razões. Nós estamos às vezes com as nossas resistências forte contra o quebrantamento. E nós precisamos voltar a nos armar com os mesmos pensamentos nos nossos lares, nas nossas famílias. Precisamos nos desarmar das nossas próprias armas. Essas sim, as nossas armas naturais que se levantam. Às vezes fortalezas inexpugnáveis, fortalezas que ninguém consegue penetrar, armados até os dentes, mas não é essa a armadura que nós devemos ter. Nós precisamos nos armar com os mesmos pensamentos. Senhor, aquela situação se aproxima de mim, me ajude a tomar o caminho do Calvário. Mas às vezes não, a gente já se arma rapidinho, a fortaleza se levanta, pronto, você já ficou lá dentro, você está imune. Os pensamentos de Cristo já ficou do lado de fora da sua fortaleza mental. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. No nosso dia a dia, no nosso viver de igreja, irmãos, nós precisamos tanto nos armar desses pensamentos. Às vezes nós queremos avançar em tantas coisas, queremos isso, queremos aquilo, mas desarmados, porque o Espírito Santo sempre está preparando situações, circunstâncias, pessoas, para que nós possamos nos armar desses pensamentos, não dos nossos pensamentos. O problema hoje de nós não avançarmos tanto é por falta de nos armarmos desses pensamentos. De onde vem a dificuldade? De onde vem a guerra? A septicela, tanta coisa que se nomeia. De onde é que vem essas coisas? De pessoas desarmadas. Às vezes nós não nos armamos com os pensamentos de Cristo. Nós já temos outras disposições. Nós precisamos voltar. Vamos ler. Queria só ler dois comentários pequenos de alguns irmãos que falam sobre esse assunto. O irmão Benson diz:
e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, toda noção orgulhosa e arrogante da mente do homem, para a obediência de Cristo, o verdadeiro rei do seu povo e o capitão da nossa salvação. Pois os maus raciocínios, acima mencionados, sendo destruídos, a mente em si é superada e aprisionada, estabelece toda a sua própria autoridade e se entrega inteiramente a cumprir, para o tempo futuro, a Cristo, seu conquistador, a obediência que ele requer. E os vários pensamentos que surgem nela, a partir de então, são feitos subservientes à vontade de Cristo, como os escravos são à vontade de seus senhores. Continuando, um outro irmão, Jamieson, diz o seguinte: imaginações, em vez disso, raciocínios, considerando que pensamento expressa o propósito dos homens e determinação de viver de acordo com seu próprio prazer, contra o conhecimento de Deus, o que diz no verso. O conhecimento verdadeiro, olha aqui bem os irmãos, o que está se dizendo aqui. O conhecimento verdadeiro torna os homens humildes. Onde há exaltação de si mesmo, não há conhecimento de Deus, diz Bengel. Organize as seguintes palavras, veja as seguintes palavras: levando cada pensamento, isto é, intenção da mente ou vontade, em cativeiro à obediência de Cristo, isto é, obedecer a Cristo. Os 3 passos da batalha espiritual do apóstolo são: 1. Ele destrói o que é oposto a Cristo. 2. Leva cativo. E 3. Ele traz em obediência a Cristo. Os raciocínios são totalmente abatidos. As intenções mentais são tomadas voluntariamente e oferecem a obediência voluntária da fé a Cristo, o conquistador. Então, uma última frasezinha que diz aqui: pensar desde a perspectiva de Cristo, tendo a mente de Cristo, com a mente renovada, é um caminho estreito para a alma. Pensar como Cristo pensa vai nos levar ao Calvário. E às vezes nós temos criado anticorpos a esse assunto. Nós precisamos ir diante do Senhor com este assunto, porque às vezes pode acontecer que alguém, ao ouvir essas palavras, não as recebeu no Espírito. Pode ser também que, ao ter ouvido a respeito desse assunto, levou a uma disposição de se afastar desse assunto, porque traz sofrimento. Mas aqui nós precisamos perceber que nós precisamos armar-nos do mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Talvez, irmãos, haja no nosso interior alguma coisa não resolvida com respeito a esse assunto da cruz de Cristo, de ir ao Calvário. Às vezes inconscientemente nós reagimos por conta de que nós não vimos esse assunto da perspectiva divina, como o nosso Senhor viu o Calvário. E nisso aí reside os nossos problemas. Nós às vezes não vimos, embora falemos, embora conheçamos a letra do assunto, nós não ainda percebemos e não vimos ainda a disposição que vem de Cristo, através de uma mente renovada, para que nós possamos ir ao Calvário, humildemente, sem resistências, irmãos. Irmãos, esse assunto é muito sério. Esse assunto da mente é muito sério. Quantos os anos têm passado e a gente fica procurando, eu não avancei porque isso, você procura uma série de coisas, talvez eu tivesse isso, tivesse aquilo. O que nos falta é nos armar com esse mesmo pensamento, irmão. Esse mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Precisamos nos armar. Precisamos ir ao Senhor. Que às vezes nós temos um conceito da cruz e esse conceito nos paralisa.
nos engessa, nos torna pessoas resistentes, irmãos. Resistentes ao operar da cruz. Nós precisamos ir ao Senhor humildemente: Senhor, eu tenho falado, eu tenho ouvido pregações, tenho lido isso e aquilo, Senhor, qual é o teu conceito a respeito da obra da cruz? Isso vai nos libertar, irmãos. Nós precisamos da obra do Espírito Santo, que foi enviado para ensinar todas as coisas e nos fazer lembrado, na mente. Agora a nossa mente precisa ser posta no Espírito. Precisamos ser renovados no Espírito do nosso entendimento. O Espírito do entendimento. A mente posta no Espírito. Então nós precisamos ir ao Senhor. Precisamos da didática perfeita do Espírito Santo para destruir esses castelos, essas fortalezas no nosso coração com respeito a esse assunto de tomar a cruz. Porque senão fica um assunto, parece que eu ouço esse assunto, eu vou me distanciando, eu não quero esse assunto, e me deixa, eu fico cheio de melindre quando o Senhor permite circunstâncias, pessoas se achegarem a mim, eu fico todo melindroso, a gente não pode mais ouvir nada, as coisas, você já fica cheio, você nem percebeu qual é a mente de Cristo no assunto. Então, irmãos, rogo aos irmãos, vamos com esse assunto diante do Senhor. Eu falei um monte de coisa nessa manhã, mas nós precisamos considerar esse assunto diante do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, que foi enviado para ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar de tudo aquilo que Cristo havia dito, e nos conduzir a toda a verdade a respeito da cruz, para não continuarmos pessoas resistentes, irmãos. Pessoas resistentes à obra da cruz. Tudo a gente já está se armando com os nossos armamentos. Nós precisamos nos armar com o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Olha como ele foi à cruz, e chegando o tempo dele de ser assunto ao céu, ele resolveu, parece que na sua face, intrépida resolução de ir a Jerusalém, intrépida. É esse pensamento que precisa cativar o nosso coração, não é outra coisa. É esse pensamento de irmos à cruz com a mesma disposição do nosso Salvador, com a mesma disposição do nosso Senhor, nada menos. Que o Senhor nos liberte dos nossos próprios pensamentos, e nesse assunto nós precisamos de libertação imediatamente. Nós precisamos ter o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, e isso irá nos livrar de problemas. Quando eu digo problemas, não os problemas que surgem que o Senhor providencia para nos quebrantar, mas o problema é aquelas coisas no nosso interior, que nós não permitimos ser visitados, aquelas resistências, aquelas coisas que precisam ser quebradas, aquelas coisas que ainda não fomos curados. Nós precisamos de cura interior, e passa por aí, irmãos, por termos a mesma mente que houve em Cristo Jesus, porque esses mesmos pensamentos vão inundar o nosso ser, nos mostrando às vezes as caramiolas, as coisas que estão lá dentro, que nos impede de relacionarmos-nos bem, que nos impede de perdoar, que nos impede de aceitar, de conviver junto. Tudo isso tem que passar pela obra da cruz, irmãos. Tudo isso. Então, volto a dizer o que falei no começo. Esse assunto de ter a mente renovada e ter os mesmos pensamentos que houve em Cristo Jesus, não é diferente, está ligado ao assunto de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e ir ao Senhor. Você só pode fazer isso, nós só podemos, vou repetir de novo, só podemos ir à cruz, só podemos negar nós mesmos, tomar a nossa cruz e ir após o Senhor, tendo a mesma mente, os mesmos pensamentos que houveram em Cristo Jesus. Então, nós iremos dar saltos de qualidade na nossa vida, iremos permitir que o Senhor avance em nós, traga a nós o que nós tanto precisamos para nós avançarmos. Amém, irmãos? Vou ficar por aqui, encomendar esse assunto para que o Senhor continue tendo misericórdia de nós, continue nos visitando nesse assunto, continue visitando este que vos fala, nesse assunto que percebo que é muito profundo. Outro dia eu me lembro que Flávio falou uma coisa e realmente é verdade. Sempre a mensagem é maior do que aquele que fala.
Nós temos que reconhecer isso humildemente. Eu preciso, junto com os irmãos, que esse assunto seja de fato real, dia a dia na minha vida. Ter o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Todos estamos nesse processo, uns mais avançados, outros menos, mas que o Senhor vença em nós todas essas resistências, que às vezes nós estamos dando outros nomes a essas resistências. Nós precisamos colocar diante do Senhor e dar nome às coisas com a mente de Cristo. Dar nome às coisas. Nós precisamos dar nome às coisas como Cristo dá. Cristo está dizendo que é uma coisa e você está criando resistência porque você pensa aquela coisa de outro assunto, da sua perspectiva, e você precisa ver como Ele vê. Ele vê o assunto para te quebrantar. E você está vendo o assunto de outra perspectiva. Que o Senhor nos ajude. Senhor, humildemente nos curvamos diante da Tua presença, Senhor. Colocamos esse assunto diante do Senhor, para que o Senhor nos ajude, Senhor. Para que possamos ter a nossa mente renovada, Senhor. Para que possa haver em nós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Possamos nos armar desse mesmo pensamento, Senhor, para que vivamos dia a dia na Tua presença, como igreja, diante do Senhor, possamos avançar, e que o Senhor vença em nós toda e qualquer resistência, Senhor, que se levanta contra esse assunto, Senhor, para que possamos nos armar desses mesmos pensamentos. Ajuda-nos, Senhor, por Tua graça, nós precisamos de Ti. Obrigado por esse tempo, Senhor.